Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva, aqui da Academia de Radiologia, e provavelmente você já ouviu falar em relação ao exame de mamografia, que esse exame é horrível. Essa é uma fala muito comum em algumas pacientes que vão realizar o exame de mamografia, exatamente por conta da compressão, que é bastante dolorida para as mamas. Então, eu vim aqui, através desse vídeo, falar da física radiológica na mamografia aplicada na compressão. Então, isso vai te ajudar, em algum momento, conscientizar a paciente em relação à necessidade da compressão. Ela provavelmente, ao entender, vai ficar mais compreensível ao exame e vai colaborar muito mais. Então você deve adequar aí a linguagem para explicar para essa paciente aí da melhor forma possível para que ela possa aí compreender essa importância da compressão. Então vem comigo e vamos entender um pouquinho mais aí sobre a compressão na mamografia. Bom, então uma das coisas aí importantes que a gente deve lembrar que a gente tem também o efeito anódico na mamografia. Então aí devido ao formato cônico que a mama tem, que ela não tem um formato uniforme, a gente precisa adequar aí a intensidade do raio-x a esse formato. E olha só que interessante. Nós vamos então precisar de uma intensidade de raio-x um pouco maior do lado da parede torácica, exatamente por conta de ter um volume de tecido maior. Então, olha aí nessa figura, vem comigo, vamos observar aí nessa figura o comportamento, como se dá o efeito anódico aí no equipamento de mamografia. Então, você já sabe, você já estudou que o efeito anódico é a intensidade da radiação maior do lado do cátodo, como você está vendo aí na figura. Nós vamos ter aí que essa cor amarela, ela representa aí uma intensidade maior dos fótons de raio-x. Então, veja aí que nós temos uma intensidade maior até que 100%. E aí, essa intensidade tende a ser reduzida. Então, lá onde a gente tem a cor azul, nós vamos ter uma intensidade desses raios-x menor. Então, isso acontece aí do lado do anodo, justamente por conta da inclinação que nós vamos ter aí neste alvo, né, no anodo. Então, esse gráfico ele mostra perfeitamente pra gente essa diferença de intensidade e já com a mama posicionada. Então, a própria estrutura do equipamento, a forma com que a paciente é posicionada, nós já vamos ter o aproveitamento do efeito anódico. Então, vamos agora para o que a gente prometeu, que é falar justamente da compressão, a importância, né, da compressão aí nos exames de mamografia. Então, vem comigo, vamos olhar aí nessa figura. Então, o principal objetivo dessa compressão é obter a melhor qualidade de imagem possível e, consequentemente, o melhor diagnóstico possível para essa paciente, para qualquer paciente que realize aí um exame de mamografia. Então, uma das coisas importantes que a gente deve lembrar é que essa compressão vigorosa aí, que é tão dolorida para as pacientes, ela vai deixar o tecido mais uniforme, consequentemente nós vamos ter uma densidade óptica também mais uniforme. Então veja aqui comigo nessa primeira figura sem a compressão, veja aí o formato, né, cônico da mama. Então, se a gente não tiver um tecido mais uniforme, a gente não tem esse objetivo de uma densidade óptica mais uniforme. Então, nesse primeiro, vamos aí ver na primeira justificativa aí, que quando ocorre a compressão, veja na figura, essa compressão vai fazer o quê? Vai reduzir a distância, então vai aproximar mais ainda as estruturas da mama ao receptor de imagem. Então, olha só, reduz a distância entre o objeto, que é a mama, e o receptor de imagem. Qual é o resultado disso? Uma melhor resolução espacial. Outro ponto importante é que a gente, com a compressão, também mobiliza a paciente. Então, a gente imobilizando a paciente, fazendo com que ela não se mova durante o exame, nós vamos reduzir o quê? A borrosidade devido ao movimento mesmo. Então, isso já ajuda com a questão da imobilização. Outro ponto, vamos ver lá na figura. Com a espessura menor, devido aí à compressão,
nós vamos ter quantidade menor de tecido, consequentemente menor espalhamento. E esse melhor espalhamento vai nos dar o quê? Uma melhor resolução de contraste. Então, se eu não tenho muito espalhamento, eu tenho, lógico, a gradiente difusora, mas se eu já propicio isso no momento da produção, no momento da interação da radiação com a mama, eu já reduzo também esse espalhamento. E aí eu já vou ajudando todo o sistema a obter uma melhor qualidade de imagem. Aí o terceiro ponto que a gente tem aí, e esse também é importante, com uma menor espessura, então lembrando que o KV aplicado, né, a técnica utilizada também é em função da espessura da mama. Com a espessura menor, nós vamos ter uma incidência também de uma quantidade de radiação menor e, consequentemente, nós vamos ter também uma dose menor no tecido mamário, uma dose menor para a paciente. Então, veja todas as vantagens que a gente tem e também a necessidade dessa compressão. Então, eu espero que isso tenha te ajudado a entender a importância da compressão. E aí, na hora que você for realizar um exame, adeque aí essa linguagem para explicar para essa paciente o quão importante é essa compressão, digamos, né, é essa dor que vai trazer um grande benefício para essa paciente, gerando aí uma imagem de qualidade e, como a gente falou aqui, gerando aí, consequentemente, um bom diagnóstico. Bom, então espero que isso tenha contribuído aí para o seu conhecimento. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários abaixo. Se você achou que esse vídeo é importante para você, deixe lá o seu joinha. E eu vejo você no nosso terceiro vídeo aí da contribuição da Academia de Radiologia para o Outubro Rosa.